a todas e todos. Hoje a gente tem a alegria e o privilégio de estar aqui conversando com o professor Daniel Abs, do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, e que chegou aqui para inaugurar uma área nova, muito importante, que é a área da interação e socialização em ambientes virtuais ou digitais, ou talvez você possa melhor dizer, a partir do teu conhecimento, né, como nomear melhor essa área. E, particularmente, então, para a nossa conversa de hoje, interessa muito te ouvir sobre como é que você pensa essa questão das interações nos ambientes digitais, virtuais, né? E o impacto na vida familiar, né? Nas relações familiares, nas diferentes gerações. Eu sei que é um tema amplíssimo, variado, interseccional, né? Mas eu gostaria que você falasse a partir da tua experiência, do teu conhecimento, e a gente pudesse começar a conversar. Bom, muito obrigado, Belinda, pelo convite de estar aqui nesse espaço, né, no espaço com vocês. Acho que a gente pode começar pela tua provocação do nome, dessa nomeação, né? Porque ela também vai ter um impacto em como que as famílias vão perceber a inserção dessa condição digital no seu cotidiano. Quando a gente colocou o termo virtual em algum momento, isso tem o efeito da literatura, do Pierre Levy na década de 90, né, o que é o virtual. Depois teve a inserção do termo muito marcado com uma ideia, que não é a ideia do conceito, muito como uma ideia de oposição, de contrário ao que seria da ordem do real. Então, o que não é por aí a operação desse conceito, né? Mas o termo se descolou do conceito e, de alguma maneira, a palavra começou a referenciar uma certa ideia de um lugar ou de coisas que não são reais, ou que não são verdadeiras, ou que não são concretas e, portanto, de alguma maneira, são de uma certa ordem do falso, né? Então começa muito com essa ideia de uma relação virtual, como uma ideia de uma relação que ela é falsa, ela não corresponde ao afeto, que o afeto seria verdadeiro, então lá não teria um afeto. Então, isso na década de 90, quando começa, é muito forte. Se expressa ainda nos anos 2000 de alguma maneira. Então, eu entendo que também as famílias, na medida que isso vai entrando também de uma forma mais inadvertida, porque é um entrar de algo que não é verdadeiro, que é um brinquedo, que é uma, né, uma tecnologia que é como se fosse um liquidificador a mais que tu tem em casa, uma televisão, né? Ele é um artefato, ele é um aparelho do cotidiano ali. Só que não é bem isso, é uma transformação mais profunda de relação, de interação. A gente sabe o quanto que a operação da interação e da socialização, ela é fundante na nossa Constituição. E é uma tecnologia que, para nós, eu entendo ela, né? Porque tem diferentes entendimentos. Na psicologia, a gente ainda não avançou com esses entendimentos, mas eu tenho marcado muito que tem que ter uma análise clara do que é da ordem da operação dessa máquina que está ali, mas tem uma ordem simbólica, que é uma ordem da linguagem, dessa condição que o digital vai ter, que ele que ultrapassa não só eu saber uma linguagem da máquina, mas também uma linguagem que essa cultura vai sendo instaurada desse digital, tem uma cultura instaurada desse digital. E ultrapassa o uso. Então a gente já sabe desde os anos 2000 que olhar para essas coisas não é só pensar
o uso que eu faço delas. Então a gente agora, nós estamos imersos nisso, mas a gente não está aqui com o celular na mão, usando o celular. Mas nós estamos imersos nisso ainda. Está chegando mensagem para ti, está chegando mensagem para mim, as pessoas estão mandando e-mail, estão esperando resposta, né? Agora o vídeo aí está circulando por outros meios, a gente está imerso nisso, não necessariamente usando. E não, ainda temos que fazer um pouquinho mais esse esforço de entender que é como se nós estivéssemos mergulhados nesse processo. A família teve uma intensa transformação nisso, isso eu tenho muito claro. Começa pelas formas, né, com a função familiar, né, a de educação, de condução, de apresentação de um mundo, né, é isso que mais ou menos eu entendo no processo. Então, tá lá aquelas figuras que estão apresentando para essa infância muito nova, um mundo. Só que esse mundo é um mundo que hoje ele está misturado com essa condição digital. Então, é diferente de eu apresentar, como era na minha geração, apresentar a televisão. Não é um artefato como a televisão, é um artefato no qual eu socializo, interajo, opero um mundo de relações. Então, eu acho que a primeira grande transformação nessa história veio com a condição do celular, do telefone celular, onde há um certo controle e monitoramento que a família se expande para além do que existia antes, né? Então essa família agora, eu sei onde está o filho, eu sei onde está a mãe, eu localizo ela, eu tenho um aparato que me possibilita eu saber exatamente onde o meu filho está neste momento, né? Geolocalizado, inclusive, isso muda a relação. Da relação do deslocamento, da mobilidade, da segurança, da ideia de segurança, né? Da ideia também de um certo controle dessas situações, mas abre também um panorama de interações que essa família também não estava preparada, porque a ideia também do núcleo familiar é uma ideia bastante controlada, de um ambiente controlado, é a casa, é o vizinho, é a vizinha, é as interações comunitárias, tem um ideário de controle dessas relações da criança desde cedo, né? Então esse artefato traz para dentro desse mundo um outro mundo de relações que a família também não estava sabendo preparada para isso, porque é um brinquedo. De novo, na desqualificação do artefato, do digital, ela acaba não se preparando para isso. Então, essa criança ela está no quarto ou adolescente, né? Aqui falando especificamente do adolescente. A leitura que a família... Ele está no quarto sozinho jogando o dia inteiro. Bom, tem uma notícia para dar, ele não está sozinho. Ele está com centenas de pessoas as quais fogem completamente o teu controle. Então, começou a instaurar políticas e estratégias de monitoramento parental para tentar meio que equacionar essa relação. Então, tem estratégias de tempo de uso, de sites que não podem ser acessados. Daí começa a correr atrás dessa máquina para tentar dar conta de uma operação que se perdeu desde o início porque não se deu a seriedade necessária, né, daquela condição ali que se começou a se inserir. Então, a criança hoje, ela está exposta, né, a esse mundo digital, para além da ideia só do uso do artefato. Hoje a gente tem pesquisas, eu tenho colegas pesquisadores altamente competentes, né, nas suas pesquisas sobre infância e uso de telas, e que, inclusive, confessam assim, olha, Daniel, a gente não consegue muito avançar nessa discussão do uso das telas, porque muitas áreas ainda não levaram isso adiante, né? A pediatria é uma área que não levou isso mais complexo, né? Não é só o uso do celular, da tela. A gente, nos estudos sobre o digital e de comunicação, a ideia de uso é uma ideia que não se usa há uns 20 anos.
que já se entende que a gente tem hoje uma conexão contínua, uma ideia, uma mobilidade que ela é uma condição que a gente chama ubíqua, né? Eu estou aqui, mas eu estou assistindo a tua aula, mas eu também estou no celular fazendo uma reunião e também posso estar assistindo, respondendo um e-mail, e tudo isso me coloca em relação espacial, inclusive, e emocional, em contato com muitas coisas ao mesmo tempo. É uma ubiquidade de mim, né? A gente ao perceber isso, a ideia de uso, ela perde um pouco de sentido, porque se entende que, na verdade, tem uma outra relação, que é a relação que eu crio com esse digital, que ela é diferente. Então, eu vou ter alunos, crianças, pessoas, adultos até, que vão ser muito mais imersos nisso, vão ter uma relação de laço com esse digital muito mais intensa, e tem adultos que não têm isso. Todo mundo está, mas vão ter diferentes processos envolvidos nisso. As crianças também, vão ter crianças que vão olhar para aquilo e vão interagir com aquilo com um certo distanciamento emocional, diferente de outras crianças, que vão se misturar mais com esse processo do digital. Então, a gente também está olhando para isso de uma forma muito homogeneizada, como se todas as crianças, se todos os adolescentes tivessem a mesma ordem de relação. E isso é totalmente contrário ao que a própria psicologia sempre pensa e defende. Não, a gente faz relações únicas, simbólicas com aquilo ali. Qual é o lugar que aquilo está ocupando, está fazendo na história que essa criança está constituindo, né? Para ela, olhando aquele vídeo. Aquele vídeo não é só... Às vezes aquele vídeo tem uma complexidade maior, aquele personagem que está ali. Diferente dos nossos personagens de desenho animado ou da literatura ou ficção. Tem aquele personagem que está constituído na tela, né? O youtuber, o influencer, ele tem uma relação ali que costura com essa criança que ela é emocional, né? Vem o pai lá, a mãe talvez não entenda muito bem ou tem medo. Tem uma política de terrorismo hoje sobre isso, né? Às vezes eu tenho colegas, amigos, perguntam assim: Daniel, meu nenê não tem 1 ano, a gente fica com medo de ligar o celular perto, porque dizem que vai deixar o nenê mal, vai ficar autista, vai ficar... Então tem todo um tipo também de terrorismo em volta desse uso do celular, que também não é por aí. Desloca esses pais dessa função de apresentar esse mundo, né, que eles deveriam daí sim se apropriar mais, né? Olha, eu sou professor, então a saída que eu vejo é sempre pela educação. Então é uma saída de condução, né? De conversar, de mostrar, de ir colocando, mas também fica muito difícil para essa família que está constituída hoje com esse digital misturado, né? Mas que também é uma família que não está descolada, por exemplo, do mundo do trabalho. Então é uma mãe que passa o dia inteiro, né? 8 horas, 10 horas no mundo do trabalho, pega a condução de 2 horas, chega em casa, tem que todo um conjunto de tarefas domésticas que ficou pesado sobre ela vai dar o celular para a criança ficar calma e quieta, para ela poder terminar alguma coisa desse cotidiano. Então a gente também não pode descolar a inserção desse celular no cotidiano, ou na tela, no cotidiano dessa família, sem descolar qual é o lugar que ele está também ocupando nessa dinâmica, né? Tem um lugar que ele está ocupando nessa dinâmica, que não é, que é um lugar de atenção, que é um lugar de conversa, que é um lugar de... E que a gente também não pode demonizar essa mãe, esse pai, que não estão conseguindo fazer isso por N situações contemporâneas, né? Que é da carga do trabalho, da carga da vida, da carga da existência, e que esse celular está ali junto. Então, muitas das vezes, quando a gente vai falar do outro tema que é em moda, que eu particularmente eu não gosto muito da dinâmica com que ele é feito e apresentado, que é a história da dependência de internet.
Eu tenho sérias críticas desde o nome até a forma como ele foi constituído com essa ideia de uma certa patologia, né? Que muitas das vezes se apresenta descolada, né? Que não quer dizer que tenha, pode ter alguns casos realmente de dependência, mas a ideia é que ela fica muito descolada dessa dinâmica do adolescente, da criança e do adolescente, como se aquilo fosse uma substância psicoativa que produziu esse processo. E ela é um processo social. Então tem que entender o que é que está ocupando na vida desse adolescente, que aquilo é tão importante ou tão mais importante que esse entorno todo que está ali colocado. Então, eu acho que essas situações também são muito mais complexas do que elas às vezes são apresentadas, porque elas ainda são apresentadas como se esse digital, esse celular, de novo, ainda fosse a TV que eu pudesse ir lá e só desligar. Então agora tu vai ficar sem TV uma semana. Não funciona desse jeito. Dinamicamente, psiquicamente não funciona desse jeito. A gente tem autores que vão... eu acho que isso é muito interessante até para a psicanálise, que vai apostar em algumas discussões importantes sobre o corpo, né? Eu tenho muita curiosidade de como é que a psicanálise poderia pensar isso a partir do corpo, porque tem autores já do digital clássico, McLuhan é um clássico disso, da década de 60, a gente tem mais perto a própria Paula Sibilia, agora mais nos últimos anos também que é a antropóloga, que faz uma discussão interessante sobre isso, né? O quanto que nossa condição de corpo, né? O McLuhan já dizia que esse corpo se expande na tecnologia, ele se estende na tecnologia. Então, à medida que o carro estende as nossas pernas, né? A gente também amputa as pernas porque a gente para de usá-las. Então, há uma relação com o corpo muito intensa da tecnologia. Mas essa relação não é só desse uso do processo, ela é o quanto que eu me imagino, me compreendo, né? Como o que pertence a mim, né? O que me circunscreve. E talvez a gente comece a pensar, ou a reconhecer que talvez o meu perfil no Instagram, ele, não sei o quanto que ele é só uma representação de mim, o quanto que ele estende uma presença minha, a ponto de que alguém lá faz alguma coisa naquele espaço e aquilo dói em mim, né? Então aquilo tem um efeito de violência em mim. O McLuhan dá essa pista de que talvez esse corpo esteja realmente expandido de tal forma simbolicamente nesses espaços digitais, que a gente não tem ainda a dimensão de como que ele está vivendo e operando nesses espaços, e a gente não tem uma educação para isso, para viver nesse espaço, né? Então, eu fico curioso também daqui a pouco como é que poderia se pensar isso de uma outra maneira, porque me chama a atenção quando o pai vai lá e diz assim, tá, agora você vai ficar sem celular uma semana. Tem esse corte, né? Você vai ficar sem celular uma semana. Não é só ficar sem celular nessa semana, se a gente for pensar na dimensão de um corpo que está ali existindo, a dor disso, o sofrimento disso, não é só um sofrimento de privação de algo, é um sofrimento, talvez, de um efetivo disso, de um corte num pedaço do corpo. Né? Você fica desconectada de uma parte tua. De uma parte tua, que talvez a gente não esteja entendendo essa dimensão, né? Que se mistura nessa rede. Eu tenho uma aposta que a gente não entendeu ainda direito isso. Vai precisar ainda de um esforço de pesquisa, de interessados nessa perspectiva teórica, em diferentes perspectivas teóricas, para estar olhando para isso, né? E realmente, para além do achismo e do chute, né, das elaborações só de opinião, que a gente consiga estar se aproximando realmente de entender, olha, e educando, né? Olha, isso que tu está
colocando, que tu tá ali, tá olhando a tela, o que você tá olhando? Ah, tô olhando um jogo. Ah, legal, vamos conversar sobre o que é esse jogo, vamos conversar como é que tu tá sentindo agora? Devolver também um pouco isso. Ah, eu tô ansioso, eu tô mais... Percebeu que tu ficou ansioso? Percebeu que tu ficou com raiva? Como é que é? Precisa ficar com... Vamos fazer outra coisa. Tem outra coisa. Não precisa tirar o celular. Faz outra coisa. Vamos fazer. O que é outra coisa que tem aí? Ah, tem uma volatilidade, né? Também o digital que possibilita isso da gente. A gente consegue trocar de coisas muito rápido. Então, daqui a pouco, essa criança, topa muito fácil trocar. Né? Vamos olhar, olha outra coisa, passa para outra coisa, vamos ver o que mais tem. E aí essas vão percebendo também essa mobilidade das emoções, dos afetos, dos laços que vai criando. Ela vai se percebendo também nesse processo, que é muito diferente de eu chegar e dizer, olha, você só pode assistir celular. Gente, celular é um mundo, tem mil coisas com celular. Celular pode ser qualquer coisa hoje, né? Você só pode ter esse conteúdo específico, talvez, ou essa interação, tanto tempo. Não é uma questão de tempo, é uma questão de intensidade, é uma questão de laço, é uma questão de qual é o lugar que essa criança está se produzindo. Então, tem essa... Enquanto que a gente não consegue reconhecer isso, a gente tem um problema que daí é um entrave quase epistemológico, né? Se a gente não reconhece, só olha para isso como uma ferramenta, que ela, se eu usar para o bem ou usar para o mal, vai depender do uso que eu dou. De novo, olha os termos, né? Ferramenta, uso, tudo isso descola a gente da complexidade desse enorme âmbito, né? Que não é neutro, porque a ideia de ferramenta nos joga num delírio de neutralidade, então ela não é neutra, os softwares não são neutros, os algoritmos não são neutros, é um espaço que não é neutro. E tá tudo bem, as coisas não são neutras. Tá tudo bem não ser neutro, só que a gente precisa entender essa não neutralidade para poder educar, ensinar e entender as que servem para nós e as que não servem. Daniel, desculpa Claro, te interromper, não né? é Mas isso. é que o que você está falando, bom, estou achando tudo importantíssimo, mas me abriu uma reflexão assim específica, né? Porque quando você diz uma parte de cada um de nós fica ali, né? Porque está circulando, porque está no Instagram, porque está, enfim, em uma série de interações complexas em redes, etc., né? Mas me fez também pensar, entrar em contato com uma experiência, né? Que eu acho que deve ser uma experiência muito comum e muito ubíqua também, né? Que talvez para além de uma parte minha estar lá, né? É quase uma experiência como se eu de fato abstraísse o meu corpo. Isso. E eu ficasse inteiramente lá. Inteiramente lá. Então, acho que é muito dessa experiência que a gente tem, né? De uma espécie de esquecimento de si mesmo, né? Ou do nosso próprio corpo, quando você diz desse movimento de fazer a criança ou adolescente voltar a entrar em contato com seus afetos. Olha, você reparou como você está ansioso diante dessa situação? Porque talvez a gente, de fato, né, se descolhe de tal forma da gente mesmo que é como se a gente passasse a ser uma personagem desse mundo que poderia se chamar, não sei se virtual ou digital ou o que fosse. Eu uso digital. Digital. Não sei se você concorda, né, entende, mas eu acho que me permitiu pensar essa experiência vivida. Eu acho isso central para a psicologia. Uhum. E eu acho e sou crítico ao quanto que a gente tem ignorado isso, no sentido de não saber mesmo, assim, de não... Como se a gente fosse os mesmos usando uma ferramenta, como você está dizendo, mas não é isso. Conseguindo acessar isso. Tem duas pistas, dois autores que dão pistas para mim sobre esse processo, que eu concordo plenamente. Primeiro, o McLuhan, como você falou,
é uma experiência onde eu apago esse corpo. A McLuhan vai falar justamente o que eu citei, à medida que se estende na tecnologia, a tecnologia amputa o órgão. Então, se a gente vê, tem um estudo interessante, umas discussões interessantes, por exemplo, sobre toda a forma como a nossa memória hoje está fora de nós. Toda a nossa memória está fora de nós. Por exemplo, eu sou da época, uma parte. Eu sou da época que eu tinha uma professora que dizia assim, olha, memória é uso, ela dizia, né? Então, aniversário, número de telefone, placa de carro, tinha que saber de cor. Até uns 5 anos atrás eu ainda sabia. Agora eu já não sei mesmo. Número de telefone é uma coisa que eu não sei mais, e eu sabia. Enquanto que eu ainda discava, eu tentava fazer o exercício de discar de memória para poder manter isso. Mas depois, agora a gente nem liga mais para ninguém. Morreu, essa parte morreu. Então a nossa memória está toda fora da gente. Certamente, essa memória tem alguma relação aí que a gente vai ter que pensar, né? O que significa estar com tudo fora, né? Nesse digital. Ela está estendida nesse digital. Então, se a gente for pensar em toda a experiência complexa da vivência no digital, certamente esse corpo talvez também vai se apagando. Então, o McLuhan dá uma dica interessante disso. Mas também vai nos sinalizar de que não é igual para todo mundo. Então, tem intensidades disso. Um conceito que eu trabalhei na época do doutorado, que eu larguei um pouquinho de mão, mas eu tenho resgatado ele às vezes, que é a ideia de imersão. Eu gosto e não gosto, porque imersão nos dá essa ideia de intensidade, mas também ele nos dá a ideia de um outro espaço que eu vou imergir. E essa ideia eu também não acho que seja muito boa, porque a ideia de um outro espaço separa demais isso que já não está tão separado. Então, eu acho que a imersão às vezes pode criar nos levar, induzir ao erro, né, disso. Então, eu tenho evitado usar o termo de imersão e tal. Mas é um conceito paralelo a essa ideia. E aí tem um cara que eu acho ele fantástico, da década de 70, faleceu há pouco tempo, acho que faleceu há pouco tempo, que é o Mihail Csikszentmihalyi. Mihail Csikszentmihalyi, que é um monte de consoante, gente. Então, assim, se vocês vão procurar lá, se pronuncia assim, né? Ele ficou famoso assim, ele foi acolhido muito nos estudos de ócio e tempo livre, né? Porque o Csikszentmihalyi ele vai estudar os pintores. No processo da arte, em que a pessoa está de tal forma absorta pela pintura, pela prática, né? E aquilo é tão fantástico para ela que ela entra num outro processo de consciência que ele vai chamar de um processo ótimo, uma experiência ótima, né? E aí ele cria um conceito que é o conceito de flow, que é um conceito que a gente não usa, não tem tradução em português, a gente usa flow mesmo, que é uma ideia de meio de fluxo, meio de flow, com aquela atividade prazerosa, que inclusive nos estudos tem impacto muito grande em felicidade, bem-estar, tem um impacto fortíssimo em saúde mental, que a gente sabe, a arte produz, né? E ele vai dizer assim, olha, isso tem um momento em que a pessoa se perde nesse processo do flow, e aí ele esquece do corpo, das necessidades físicas, de dormir, de comer, de tudo. Ele entra nesse processo porque é muito prazeroso, é um processo intenso de relação consciencial. Ele vai dizer que é uma outra operação de consciência que entra nisso. Primeiro nos estudos de arte, depois vai para alguma coisa de lazer. Então, há atividades que nos propiciam flow, um crochê, um tricô, coisas assim vão fazer um processo de flow, né? E mesmo atividades de trabalho, quando se trabalha por paixão, ou se gosta do que se faz. Né? Isso chega... E que é vivido de fato como uma coisa muito boa, se esquecer de si, né? De alguma maneira. Né? Mas é interessante como aproximar isso da experiência... Enfim, com o digital, né? E isso chega no mundo do trabalho exatamente assim com o conceito de engajamento hoje. O engajamento hoje é esse conceito no trabalho.
Mas veja bem, isso chega no digital muito forte, principalmente nos jogos digitais, começam a pesquisar o flow por conta dos adolescentes e crianças, principalmente adolescente, fica horas jogando e se esquece dessa, né, dessa imersão flow. Então, tem alguns autores que dão pistas interessantes para dizer o seguinte, acho que em resumo é isso, a gente entra na relação com esse digital e o nosso corpo já não é o mesmo. Acho que se eu fosse resumir, tá, o que está sendo dito aí? Olha, a gente tem um corpo, que obviamente não é só o corpo físico, assim, simbólico da pele, a pele já não é mais essa fronteira, tem uma outra história simbólica que acontece. Para nós, na psicologia, é isso que vai nos importar mais, né, nessa história. E o que eles estão nos dizendo? Na imersão, na relação, no mergulho com esse processo digital intenso, que também é de linguagem, algo acontece com o nosso corpo. O quê? Essa é a pergunta. O que acontece? Como acontece? De que forma acontece? Acontece diferente. As pessoas dizem assim, as crianças vão ficar... Não, essa criança certamente não é igual à mesma criança que nós tínhamos há 20 anos. Mas também não é nem melhor nem pior. Parem com isso. Não é nem melhor nem pior. Ela é outra criança. Porque também o mundo que ela vai viver é outro mundo que ela vai viver. E cabe a nós, adultos dessa história, de alguma maneira, né, parar um pouco com a nossa loucurada assim, de terrorismo, de autoterrorismo nesse processo e entender que a gente vai precisar educar isso, para viver nesse mundo. Então, assim, eu sou muito ambivalente, por exemplo, eu não sei ainda a história por exemplo, da interdição do celular. Toda interdição eu acho meio difícil de entender, vamos ver como é que funciona, mas, por exemplo, a interdição do celular nas escolas, que é um tema bastante polêmico, né? Gente, se eu sou professor numa escola com adolescentes, eu vou amar, porque eu não tenho como lidar com uma turma daquele tamanho. Mas eu também fico pensando como é que a gente vai conseguir, não é só interditar, a gente precisa educar eles para a existência disso. A gente não pode simplesmente achar que a simples interdição vai resolver. A gente vai ter uma geração que vai estar mais suscetível a golpes, a processos a violência que circula no mundo digital. Se a gente não inserir isso de um outro jeito no processo educativo. Então, a gente vai precisar entender melhor, né? Então, só a interdição não funciona, é isso que eu quero dizer. Porque às vezes as famílias ficam muito angustiadas, tem que cortar o celular, tem que cortar a tela. Não é bem só esse caminho, é um processo de educação, de apresentar, de indicar, de mostrar, de ter tranquilidade, acho que é ter serenidade na relação com aquilo. A gente não pode ficar, né, indicar, olha, tem uma pessoa do outro lado disso que tu tá conversando, e essa pessoa tu não tá vendo, mesmo que ela te mostre um vídeo, hoje a gente tem IA, pode vir qualquer vídeo, mesmo que ela te mostre qualquer coisa disso, tu não sabe quem ela é. A partir das coisas que ela te disse, o que tu imagina que ela seja? Eu imagino que seja desse jeito. Mas não pode não ser. E pode ser alguém que queira te fazer mal. Como é que é? Aí tem que trazer um pouco isso. Então, a gente não é só interditar, né, esse processo, assim, a gente vai ter que trazer essa explicação, a gente vai ter que trazer essa preocupação, a gente vai ter que constituir, olha, esse vó, mãe, não dá para clicar em todos os linkzinhos que aparecem de mensagem, né, que chega para ti, porque essas mensagens, eu vou fazer errado. Não é errado, tem que fazer, não pode tirar, né, do uso. Não, faça sem medo. Mas olha aqui, isso aqui vai dar, isso aqui, o que tu acha? Tem cara de ser sério? Eu acho que tem cara de ser sério. Eu já não acho, né?
Então vamos conversar. O que que tu quer tentar aqui? Olha, vamos ver. Daí a gente vai tentando dar uma certa, a gente chama de uma certa literácia, né, digital, de recurso para a pessoa poder viver ali. E aí eu achei muito gostoso chegar aqui no departamento, e o departamento aqui de psicologia social, ele circula o Kurt Lewin, né, o Levin, né, a pessoa chama de Levin, não chama de Lewin, daí chama como quiser, já assim, chame como quiser. Mas eu fiquei muito feliz de ver circular, porque essa noção do Kurt Lewin de que isto é uma coisa, é um campo no qual eu vivo. Eu tenho usado isso às vezes em aula para poder, porque eu sei que circula, né, em outros professores, então eu uso para circular isso. Acho tão importante resgatar essa ideia para o digital, de que essa é a chave, quando eu reconheço que o digital é um lugar onde eu vivo. Então é um campo que eu vivo, é um campo de existência e, portanto, é um campo que eu preciso cuidar. E daí entram as práticas de cuidado. Podem ser regulação, pode ser educação, pode ser cerceamento, sei lá. Mas tem uma relação de cuidado que ainda não existe nesse campo. Então, mas não existe não é porque a gente está sendo... É porque ainda nos falta um reconhecimento de que eu existo ali. Então, na hora que eu começo a reconhecer, e nós da psicologia também, quando vai tratar um paciente, vai conversar com ele, vai fazer essa escuta do que ele está contando, que ele vive nesse espaço, às vezes a gente tem dificuldade de entender, reconhecer que aquilo é um espaço de vivência e de existência, né, dele. Então, a gente precisa ter o mesmo cuidado de não validar, de não destruir esse espaço, né, achando que lá, bom, é um lugar do falso, né? Então, é o que às vezes acontece. Então, a gente vai ter que fazer um outro jeito de pensar uma estratégia de integração, de reorganização, até de refazer essa existência ali, que não está legal. Então, Daniel, claro, não, desculpa te interromper, mas acho que fica assim mais claro, né? Pode parecer óbvio, mas acho que a tua fala, de alguma maneira, articula isso de uma maneira muito interessante para nos fazer pensar, que não se trata de, né, o real e o virtual como espaços separados, mas de uma transformação do campo da existência, né? De uma transformação da realidade de todos nós. E como é que nós que atravessamos também momentos históricos diferentes, né, de constituição dessa realidade, nos reconfiguramos e nos recolocamos de alguma maneira, né? E o que também já é muito diferente de quem nasceu nesse campo, por exemplo, né? Ou de quem cresceu desde sempre nesse campo, né? E até, assim, isso me permite pensar, por exemplo, né, a necessidade de, mesmo, eu acho que pais muito conscientes, né, e que é, claro, melhor para os seus filhos, mas imaginam que poderiam poupar os filhos dessa realidade, né, como se fosse possível separar essas coisas, né, quando talvez é outro mundo, né? E admirável mundo novo. E é uma outra família também. Daí assim entra a questão de entender que essa família agora está tendo que se ver com muita gente nesse contorno. Somos nós e as nossas circunstâncias. Né? Já não é só mais as quatro paredes do lar, né? Essa ideia, né? É muita gente que entra do nada nessa história, ao mesmo tempo muita gente circulando, então é uma família que começa, que vai ter que se repensar também nessa condução.